Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos. Mais um vídeo de exercícios resolvidos do nosso curso de termodinâmica. Na verdade, esse é o último vídeo do primeiro módulo que fala sobre a primeira lei, a lei de inventário de energia. Então eu queria só explicar um pouquinho a lógica dos vários vídeos, as várias videoaulas que eu venho postando aqui para vocês. A gente, até então, tem feito alguns exercícios que eu considero Nutella para brincar um pouco, né? Mas que são os exercícios normais dos livros didáticos e são importantíssimos. Então é sempre um pistão com uma mola, uma válvula, uma turbina, um sistema de condensação e, como eu disse, isso é ótimo. Mas o curso envolve também as aplicações de engenharia. Então, só para explicar essa figura, eu comecei em aula e também em vários vídeos postados, tratando aqui desses problemas mais simples, mas eu queria crescer aqui em complexidade, principalmente no que tange a parte conceitual de exercício. Por quê? Porque eu quero desenvolver aplicações de engenharia com vocês. Então, só para explicar, só para contextualizar o próximo exercício, vai mais ou menos nessa escala, né? De iniciantes, importantíssimo, e conceitual simples, e são os exercícios que a gente encontra nos bons livros textos, como é, por exemplo, o que eu adoto aqui no curso. Mas, como eu estava dizendo, as aplicações de engenharia não se limitam a isso. Então a gente tem que entrar um pouco na parte da complexidade, principalmente conceitual, e lembrando, né, complexo não é necessariamente complicado, há uma distinção muito importante. O exercício dessa aula, desse vídeo aqui, é mais ou menos nessa escala aqui do Nutella, raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, mais ou menos aqui raiz quadrada. Vocês vão ver que uma vez que a gente entendeu o exercício, entendeu o conceito, é muito simples, na verdade, de executar. Eventualmente a gente precisa de algum ferramental matemático numérico, o que também é normal. Bom, vamos em frente. Qual é o exercício que eu quero resolver com vocês? Eu já tinha resolvido esse de transferência de um gás comprimido, nitrogênio, aqui de um tanque para o outro. Isso já está numa aula anterior. Mas vamos entender o processo. Não vamos pensar na solução do exercício, vamos entender o conceito, vamos entender a física que está acontecendo por trás. O que acontece nesse exercício, e de propósito eu nem coloquei um enunciado aqui, o que acontece é o seguinte: eu tenho um tanque com alta pressão e um outro com o mesmo gás, baixa pressão. Eu abro a válvula, permito que uma certa quantidade de massa passe de um tanque para o outro. E como é que eu permito isso? Por exemplo, eu estou com uma balança pesando os tanques ali. E no momento em que eu atinjo aquele ΔM desejado, fixado a priori, eu vou lá e fecho a válvula. Então, o que acontece? Uma parte do gás a alta pressão passa aqui para o tanque de baixa pressão, que eu coloquei como azul aqui, e não é que o gás azul passa para o lado ali da esquerda, né, para o tanque de alta pressão. Aqui, digamos, eu estou representando que sobrou uma espécie de vácuo ali, ou na verdade uma região de baixa pressão. Permitido, então, a troca de calor, como foi no exercício que a gente resolveu, já publicado em vídeo aqui, o que acontece? As temperaturas se igualam, porque o que acontece é que gás com mais energia interna se mistura aqui na direita com gás com menos energia interna, então é de se esperar que a temperatura aumente, e a mesma coisa ao contrário aqui, quer dizer, essa depressão vai expandir o gás, vai baixar a temperatura, então vai criar um ΔT, mas naquele exercício a gente permitia trocas de calor, então as temperaturas se igualavam. Vendo essa temperatura de equilíbrio aqui, era a mesma. Eu até usei a mesma cor nos dois tanques, para representar que a temperatura é a mesma, mas a pressão não necessariamente é a mesma. Não necessariamente é a mesma. Então, a gente tinha as equações, etc., mas eu queria destacar esse gráfico aqui à esquerda para vocês, para tratar aquela questão conceitual e da limitação da termodinâmica clássica. Então, o que está acontecendo é um gráfico, né, do processo no tempo. E aí eu coloquei uma sirene de alerta aqui, porque toda vez que a gente vê um gráfico do tempo, é um problema, a gente precisa prestar atenção quando usa o ferramental da termodinâmica clássica, que é o que a gente tem basicamente para esses problemas de engenharia. Então, o que está acontecendo?
O tanque de alta pressão fornece gás para o tanque de baixa pressão, então a sua pressão diminui rapidamente, né, num ΔT praticamente nulo, né? E o tanque de baixa pressão recebe aquele gás de alta pressão, e na medida em que, ou quando, mais precisamente, o ΔM é alcançado, a gente fecha a válvula, e aí há um tempo aqui de equilíbrio, de relaxação, em que, digamos, essas moléculas alaranjadas aqui vão misturar com as moléculas azuis para dar as moléculas verdes aqui. Então, esse tempo eu estou supondo que seja muito mais longo que o tempo que leva, né, para o ΔM passar do tanque da esquerda para a direita. Se a gente olhar o gráfico das temperaturas, acontece mais ou menos isso. O tanque de baixa pressão recebe gases, ou uma certa quantidade de gás com mais energia, então a sua temperatura interna pode subir e, eventualmente, ela acaba descendo. Isso é o que a gente viu nesse exercício que resolvemos. E o tanque que forneceu o gás, ele cria uma região de rarefação aqui, então ele vai se expandir, sua temperatura abaixa e, eventualmente, ela alcança a temperatura de equilíbrio com essa troca de calor aqui. Lembrem-se, eu estou falando do tempo, então, como esse tempo não é infinito, então essa curva aqui, ela é, digamos, imaginária. Mas esse exercício a gente resolveu, foi até relativamente simples. Eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais complexa hoje, que é uma situação muito parecida, mas sem aquela troca de calor. Então, é a mesma coisa, né? O tanque da esquerda fornece gás para o tanque da direita, alcançou o ΔM desejado, imediatamente eu fecho a válvula e não deixo haver aquela troca de calor. Então, já fecho, deu ΔM, eu fecho e não permito aquelas trocas de calor do slide anterior. Esse é o exercício que a gente vai resolver hoje. Então, o que a gente espera? Pressões diferentes e temperaturas diferentes. Eu espero que os nossos resultados numéricos digam isso, né? Que o ΔT vai ser positivo no tanque da direita, porque ele está recebendo moléculas com mais energia, e o ΔT vai ser negativo no tanque da esquerda, porque justamente ele está cedendo parte da sua energia para o tanque da direita. Então, olhando no gráfico ali do que seria o processo, é mais ou menos a mesma coisa. A pressão do tanque da esquerda diminui, depois entra no equilíbrio, depois que fecha a válvula. Esse tempo aqui é um tempo até bem rápido, porque é só a propagação acústica dessa frente de rarefação. Então, ela avança na velocidade do som nessa pressão e nessa temperatura. Mesma coisa ali para o tanque da direita. Entrou o ΔM, fecha a válvula, e aí é só o tempo de equilibrar as pressões, que é também uma frente de propagação acústica, e mais ou menos a mesma coisa acontece ali nas temperaturas. A única diferença em relação ao exercício anterior é que o ΔT entre os dois tanques agora, entre as duas temperaturas, da esquerda e da direita, não é necessariamente zero, como a gente já resolveu. Então, esse é o problema que a gente vai resolver agora, e uma palavrinha sobre a questão conceitual que está por trás, para a gente entender as limitações do nosso cálculo. Bom, quando a gente fala de termodinâmica clássica, a gente está falando dos processos quase estacionários, que são aqueles processos em que, a todo momento, durante todo o processo, a distribuição de velocidades das partículas da substância daquele sistema obedece à distribuição de Maxwell. Isso a gente fala nas primeiras aulas do curso. E uma série de consequências surgem, por exemplo, que duas propriedades definem o estado termodinâmico. Então, se eu der pressão e temperatura, eu calculo todas as outras propriedades, volume específico, densidade, entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, exergia, etc, etc, etc. Sempre ocorre isso na natureza? Não necessariamente. É uma hipótese em cima da qual a gente construiu todo um ferramental que denominamos termodinâmica clássica. Porém, os processos não necessariamente obedecem a essa regra. Eles não são necessariamente tão lentos que a distribuição aqui seja sempre a distribuição de Maxwell. Então, são os processos ditos não estacionários, e a gente tem uma termodinâmica para tratar isso, mas muito mais limitada em termos de engenharia, que é a termodinâmica do não equilíbrio, ou seja, a termodinâmica dos processos que não
ocorre, né, que a todo momento a distribuição não é necessariamente a de Maxwell. É fácil imaginar, imagina que eu deslocasse essa superfície aqui, como se fosse um pistão, se eu deslocasse ela para a direita instantaneamente. Isso aqui funcionaria exatamente, ou muito analogamente, a uma raquete de tênis, transferindo quantidade de partícula para essas moléculas aqui dessa vizinhança, portanto, elas teriam uma velocidade muito mais alta. E aí, naquela situação, não atenderiam à distribuição de Maxwell. Então, para a gente entender um pouquinho como é que tudo está acontecendo, em termos do nosso ferramental de trabalho de engenharia, é como se a nossa termodinâmica clássica fosse representada aqui nesse plano. Ou seja, toda transformação, eu estou fazendo uma analogia com vetores no espaço tridimensional e base de projeção, projeção ortogonal, essa é a analogia que eu estou fazendo. Então, a nossa termodinâmica, quer dizer, o nosso ferramental de trabalho é aquele em que funciona, né, que foi construído para essa condição, de que todas as transformações de estado, de um estado inicial para um estado final, segue, né, em todo ponto dessa trajetória aqui, a distribuição é a distribuição de Maxwell. Pode ocorrer, como é o caso que a gente vai resolver, que não seja assim. Então, imagina aqui, por exemplo, né, o enchimento do tanque. Então, eu abro essa válvula aqui, eu tenho moléculas com temperatura muito mais alta, quer dizer, com velocidades mais altas, ou com mais energia. O que acontece? Então, aquela minha distribuição, que seria essa distribuição parecida com essa azulzinha aqui, ela tem um pico aqui, correspondente a essas moléculas com mais energia que entraram ali no tanque da direita. Então, naquele momento em que a válvula está aberta, eu tenho essa distribuição aqui. Eventualmente, se eu fechar a válvula e esperar um tempo, essa distribuição, quer dizer, esse excesso de quantidade de movimento, vai se transferir para as demais partículas, quer dizer, o gás alaranjado vai misturar com o gás azul, vai dar um equilíbrio ali, e a distribuição volta a ser a distribuição de Maxwell. Olhando em termos da trajetória e da nossa analogia ali com o espaço tridimensional, é como se a transformação não ocorresse mais no plano, mas ocorresse aqui no espaço. E o que eu preciso fazer para engenheirar essas coisas todas é projetar. Imagine agora a projeção ortogonal do vetor vermelho, né, nos vetores pretos ali, né, durante toda a transformação do inicial para o estado final. Então, esse é o problema da complexidade de tratar esse caso aqui, eu vou mostrar para vocês. Ok? Bom, vamos em frente. Vamos agora sim construir o equacionamento para tentar resolver esse problema da melhor maneira possível. Até voltar um slide, quando eu digo melhor maneira possível, eu quero dizer o seguinte, é essa maneira aqui, seria a maneira com o ferramental que a gente tem, que é a termodinâmica clássica. Se eu precisar resolver sem essas simplificações aqui, então eu vou para a termodinâmica do não equilíbrio, e aí como eu disse para vocês, é muito menos prático do ponto de vista de uma aplicação de engenharia. Além do que, eu acho assim, 99,9999% dos problemas de engenharia realmente são muito bem resolvidos com a nossa termodinâmica clássica, aqui não tem problema nenhum. Vamos em frente construir o equacionamento. Às vezes os alunos me perguntam em sala, qual é a equação que resolve esse problema que eu anunciei aqui, que é a história do enchimento, né, do carregamento de um tanque? Na verdade, na nossa área, só tem 3 equações. Pode ver, sempre 3 equações. Conservação de massa, conservação de energia e conservação de quantidade de movimento. Mas quantidade de movimento a gente usa pouco porque envolve cálculo de forças, esforços estruturais, por exemplo. Então, não é comum a gente usar conservação de quantidade de movimento, mas são as 3 únicas equações que tem para resolver os problemas. Então, vamos lá, vamos a ela. O que eu tenho no meu estado inicial, antes aqui de abrir a válvula? Eu tenho que o tanque da esquerda, o E aqui, representa a esquerda e o Dzinho ali, direita. Então, eu tenho uma energia total, confinada ali no tanque, associada àquela massa ME, vezes a energia específica no caso da condição inicial, que seria 10/25 graus. Então, isso aqui já em quilojoules mesmo. No tanque da direita, eu tenho a massa vezes a sua energia específica,
que no caso é 1/25 graus. Então essa é a minha situação inicial, e tenho também, eu posso até colocar ali embaixo, né, os volumes específicos. Isso antes e depois do enchimento, ou seja, depois de ceder do tanque da esquerda, ceder ΔM para o tanque da direita, então o volume específico é o volume geométrico, o V maiúsculo, dividido pela massa, que no caso é ME menos o ΔM, lembrando, porque o tanque da esquerda cedeu massa para o tanque da direita, portanto, o volume específico do tanque da direita pula para VD, o volume geométrico, dividido pela massa inicial, mais o ΔM. E como eu disse, a única equação que a gente tem é conservação de massa. Tudo bem, a gente já está aplicando aqui, né? Quando esse ΔM é igual a esse ΔM, estamos já embutindo a equação de conservação de massa, então resta conservação de quantidade de energia. Eu ia falar movimento, mas é energia. Então vamos começar com o tanque da esquerda e vamos definir então o volume de controle no tanque da esquerda. Eu não pus o desenho aqui no slide, mas eu imagino que vocês estão visualizando um volume de controle envolvendo o tanque da esquerda, o tanque de alta pressão. Na situação final, eu tenho então que a energia final é a massa, ME menos ΔM, vezes a energia específica, agora calculada nas coordenadas P e T. A nova pressão, a pressão de equilíbrio do tanque da esquerda e a temperatura de equilíbrio do tanque da esquerda. O E aqui é de esquerda, lembrando. A equação que a gente tem, conservação de energia, no caso é um processo transiente, então eu vou usar a formulação na forma transiente. Calor total trocado, menos o trabalho, isso aqui é receitas energéticas, despesas energéticas, mais receitas energéticas na forma de fluxos de massa, menos as despesas energéticas na forma de fluxos de massa, isso tudo é igual à variação do saldo. Como elas estão integradas aqui, eu sei que essa variação é uma variação em quilojoules mesmo, não é taxa de. Portanto, esse Q e esse W já são quantidades totais de energia trocada. Mas eu queria destacar aqui um ponto, por isso que eu coloquei nessa forma, porque na medida em que o tanque da esquerda vai esvaziando, a sua pressão e a sua temperatura vão mudando, portanto a entalpia do gás ali no tanque da esquerda vai mudando também, por isso que eu coloquei função do tempo aqui, e isso é um fator de complexidade. De novo, toda vez que você vê tempo num problema de termodinâmica, principalmente usando as ferramentas da termodinâmica clássica, ligue os seus alertas ali, porque precisa ver se você não está fazendo algumas suposições muito grosseiras. Não vai ser o caso aqui, eu garanto para vocês. Mas vamos em frente. O que eu tenho? Várias dessas coisas são nulas. Então, por exemplo, calor e trabalho, não tem fronteira nenhuma se deslocando, o tanque está isolado termicamente, não tem nada saindo, não tem nada entrando no tanque da esquerda, ele está saindo. Então eu tenho só essa parcela aqui. Resta então que a variação da energia, aqui de ΔE passou para ΔU, porque eu estou desprezando variação da energia cinética, macroscópica. Na verdade, o tanque está parado, estou supondo que ele esteja parado, ele podia estar acelerando. Aliás, isso é um exercício interessante, né? Calcular o quanto a força que que exerceria essa transferência de massa aí, mas não é o caso. Então, o ΔE corresponde só ao ΔU, ou seja, a variação da energia interna. E aí sobrou aquela integral ali, eu queria falar alguma coisa para vocês. Essa integral, para eu poder executá-la, da situação inicial, quer dizer, do estado inicial até o estado final, eu teria que conhecer a variação da entalpia no tempo. Eu não consigo fazer isso com a termodinâmica clássica. O que eu posso fazer é usar o teorema do cálculo 1, eu acredito, é o teorema do valor médio. Então, isso aqui é uma função do tempo, quer dizer, ME. Isso aqui é a vazão máxima, né, o ME ponto. Vezes o H variando no tempo, tudo isso é uma função do tempo. Então, existe um valor médio aqui em que eu consigo expressar exatamente essa integral como sendo o ΔM, que é a variação total da massa, vezes um H médio. Esse H médio, ele existe, o teorema do cálculo, o teorema fundamental do cálculo, se eu não me engano, esse é o nome, garante que existe esse H médio. O problema é calculá-lo. Então a gente já vai ver isso. É o processo que eu chamo de nutellificação do problema.
Mas vamos só elaborar o termo aqui da direita da igualdade. Então, esse ΔE é o quê? Na verdade, é a diferença entre essas duas energias aqui. Ou seja, ME menos ΔM, vezes a energia específica no estado final, PETE, menos a energia inicial, que é a massa inicial, vezes a energia específica calculada 10/25 graus. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui desse H médio, porque, como eu disse, matematicamente ele existe, mas a gente não sabe calcular. O que a gente pode fazer, é a tal da nutelificação, é fazer a aproximação de que esse H médio é igual à média dos Hs. Entendam? Isso é uma aproximação, não é necessariamente isso, mas não é muito diferente disso se esses deltas T's e P's aqui não forem muito grandes. Eu já vou voltar nesse ponto. Mas então, fazendo essa aproximação, que o H médio é igual à média dos Hs, a gente consegue continuar com o exercício aqui. Então, esse H médio eu vou escrever como sendo a média dos Hs, e aí, do lado direito da igualdade, eu tenho a variação total da energia interna. Vamos para o tanque da direita agora. Agora eu posso ir até um pouco mais rápido. Eu tenho ali a mesma coisa, a energia inicial, a energia final, os volumes específicos final e inicial, e a variação eu vou determinar, quer dizer, a equação eu vou determinar, imaginando um volume de controle envolvendo o tanque da esquerda, como vocês viram ali, e vou fazer o delta, né? Quer dizer, quando o tanque termina o enchimento, quer dizer, quando eu fecho a válvula, na verdade, então a sua energia pula de MU específico a 1/25 graus para M mais ΔM, ele recebeu aquela quantidade de ΔM de massa, só que a energia específica também mudou. Por quê? Porque agora está numa pressão PD e numa pressão de equilíbrio TD. A equação que a gente tem para equacionar isso, como a gente diz aqui na região, é, de novo, a equação de inventário de energia, não é a mesma do slide anterior, e algumas coisas já são nulas. Calor e trabalho trocados, nulos, não tem fronteira móvel, o tanque está isolado termicamente, não tem nada saindo do tanque da direita, só tem entrada. Então, eu tenho essa integral aqui, agora com sinal positivo, e no caso a mesma hipótese, né? Estou desprezando qualquer variação de energia cinética, potencial gravitacional, das energias macroscópicas, que se refere ao centro de massa do sistema. E eu vou fazer a mesma simplificação, né? Quer dizer, ainda não é uma simplificação. Essa integral, que eu não sei calcular, eu posso expressá-la como sendo o ΔM vezes um H médio, e a nutelificação do problema eu vou fazer supondo a mesma coisa, que o H médio seja igual à média dos Hs. Ok? Então, fechou o problema, a gente tem as equações que governam o meu problema, todas elas aqui. Então eu já estou me preparando para resolvê-la, a gente vai montar uma planilha para resolver isso já, é a parte tutorial aqui desse vídeo, dessa videoaula. Vamos só listar aqui as equações já num formato apropriado, quer dizer, a primeira é o volume específico final, como a gente já tinha anunciado, quer dizer, o volume geométrico é igual, na verdade, o volume específico na condição final, vezes a massa na condição final, do caso aqui do tanque da esquerda, mesma equação para o tanque da direita, essa equação F3 aqui é a equação de inventário de energia para o tanque da esquerda, e a última, inventário de energia para o tanque da direita. E eu coloquei nessa forma porque, como a gente já vem fazendo, vamos usar algum método numérico para resolver essa equação. Vamos usar o método de Newton-Raphson, eu já expliquei isso, em sala eu fiz unidimensional, aqui com vocês no canal eu fiz n-dimensional, mas as formulinhas ali de recursividade, refinamento da solução são perfeitamente análogas. A única coisa que é um pouquinho, talvez não trivial de entender, é que esse recíproco dessa derivada, aqui no caso, como eu tenho várias funções e várias variáveis, então eu tenho derivadas de cada uma das funções em relação a cada uma das derivadas. Falei errado. Derivada de cada uma das funções em relação a cada uma das incógnitas, dfi, dxj. Isso daqui, não sei se vocês se lembram de cálculo, é a matriz. Que matriz que é? Jacobiana. Tá? E o recíproco ali é o recíproco da matriz, portanto é a matriz inversa.
É trivial, eu coloco o Gênios ali, que para mim era o Simon, só para lembrar que isso vem das primeiras aulas e até de outros cursos, mas que numa aplicação de engenharia, né, a gente pode usar todas as ferramentas que pode usar. Então aqui, até para explicar um pouquinho isso, eu coloquei uma figurinha ali, um estetoscópio, mas eu já vou explicar. Aqui tem várias coisas, eu vou escolher qual delas eu vou começar. Primeiro eu vou começar com essa daqui. Né? A gente tem 4 equações e 4 incógnitas. Quais são as... Bom, as 4 equações, tudo bem, F1, F2, F3, F4. Mas quais são as incógnitas? As pressões e temperaturas de equilíbrio, P e TE, depois PD e TD. Pode ver aqui nas equações, não tem nenhuma outra incógnita, além de tudo que... Né, acho que talvez possa sobrar dúvida sobre o ΔM, mas o ΔM, como eu falei para vocês, é arbitrário, quer dizer, eu imponho, eu fecho a válvula quando um determinado ΔM foi alcançado, 1 kg, 2 kg. Então eu conheço tudo aqui, sobrando só as pressões e temperaturas. Então eu tenho sim 4 equações e 4 incógnitas. Vamos ver qual que é outra coisa que eu explico. Vou lá, a segunda frase ali. É possível resolver o problema sem usar bibliotecas proprietárias? RefProp, etc, etc. Por que eu estou colocando isso? Porque é o seguinte, eu tenho resolvido algumas coisas com vocês, principalmente a parte tutorial, usando, no caso eu uso muito aqui o RefProp. Não necessariamente você, no seu exercício profissional, vai ter acesso a essas bibliotecas, mas eu vou mostrar para vocês, nesse exercício aqui, como é possível, perfeitamente possível, com as informações que a gente tem, contornar esse problema de não ter essas bibliotecas. Eu uso essa analogia aqui, né, do estetoscópio e do eletrocardiógrafo, que é o seguinte, né, você pode se virar com um instrumento simples, você não pode se virar sem instrumento, você vai ter que ter algum. Mas pode ser um simples estetoscópio, estou fazendo uma analogia, né? Ou se você usar muito todo dia, etc., é melhor ter o eletrocardiograma. Né? Tudo bem, você basicamente é a mesma coisa, só que olhar o sinal no papel e tal é muito mais rico, precisa de menos treino, entendem? Então, assim, ter essas bibliotecas, não precisa ser o RefProp, tem várias e várias outras, muitas delas são inclusive gratuitas, abertas e gratuitas. É uma questão do seu instrumento de trabalho como engenheiro. Então vamos lá, vamos encaminhar a solução do problema usando o estetoscópio aqui, quer dizer, o instrumento mais simples. Vocês vão ver que na verdade dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado é perfeito. O nosso problema, ele tem extremos aqui de temperaturas e pressões. Quais sejam, no caso então, digamos, pressão de 10 bar a 25, 1 bar a 25 graus aqui. Eu já coloquei os dados ali, no caso eu estou usando o RefProp, mas eu já vou mostrar que esses dados de pressão e temperatura e volume, energia interna e tal, você pode, existem repositórios na internet, eu já vou entrar nesse assunto. Então, olhando aqui as propriedades termodinâmicas, no caso do nitrogênio, nas condições extremas, na verdade no início do problema, 25, 1 bar, 25, 10 bar, e olhando as minhas equações, eu tenho algumas coisas importantes aqui que eu queria comentar com vocês para a gente contornar o problema de usar as tais bibliotecas proprietárias. Primeiramente, olha ali o fator de compressibilidade, que é mais ou menos o quão verossímil é a lei dos gases. Lembra, quando for igual a 1, a lei dos gases é perfeitamente atendida. Então é 0,999, 0,998. Então posso perfeitamente usar a equação dos gases perfeitos para calcular, por exemplo, os volumes específicos. Então, o volume específico, em função de uma pressão e de uma temperatura, eu vou calcular como sendo R vezes T sobre P. Não tem problema. Pode pegar o R, já vou dar o R do nitrogênio, o R específico do nitrogênio, o R individual, pode usar para calcular esses valores, você vai ver que dá certinho. Ótimo. Vamos olhar ali as energias internas e as entalpias, porque eu preciso de entalpias aqui nas equações F3 e F4 e também as energias internas. Lembra, esse daqui a 10 bar e a 1 bar já são essas energias que eu coloquei aqui nessa tabela. Mas eu tenho uma coisa aqui, né? Eu tenho, por exemplo, a própria definição de
entalpia. Lembra? Entalpia é definido como sendo U mais PV. PV é o trabalho de fluxo. Então eu posso calcular as energias internas calculando as entalpias. Se eu tiver um modelo para entalpia, que é o que eu vou fazer. Então, só para mostrar para vocês como exemplo, pega aquele valor ali, 220, que é a energia interna a 25 graus, 1 bar no caso do nitrogênio. Se eu fizer essa definição aqui, pegando os próprios números que eu tenho, então veja, o H seria o 309,2699, eu arredondei aqui, mas a conta vocês façam com o máximo possível de casas decimais. O 10 a terceira aqui por causa do quilojoule. Então, o H menos P vezes V. O P é 1 bar, que é 10 a quinta pascal, vezes o volume específico, esse Vzinho aqui, que é o 08847. 08847. Fazendo a conta e multiplicando por 10 a menos 3, para passar para quilojoules, eu tenho exatamente 220,79, que é o valor da energia interna. Então, lei dos gases para os volumes específicos, a própria definição de entalpia para calcular a energia interna, sobra somente a entalpia para eu construir um modelinho para ela. Correto? Então, é isso que eu vou precisar fazer. Esse é o pulo do gato aqui para usar o estetoscópio para resolver o problema sem uma biblioteca proprietária. No nosso caso, no problema que a gente está resolvendo, as coisas, né, todo aquele processo transformativo que, como eu mostrei para vocês, ele não satisfaz exatamente a termodinâmica clássica, ele ocorre ali mais ou menos em torno do 25 graus, em torno dessa temperatura. Na verdade, aqui, agora que eu reparei, está um pouquinho errado meu gráfico em relação ao resultado final, mas não tem um problema, né? Isso aqui é só conceitual. Então, as coisas estão acontecendo em torno de 25 graus e em torno do que seria a pressão média entre 1 e 10 bar aqui. Então, eu vou tentar construir meu modelo, quer dizer, o meu H, que só depende de duas propriedades, eu vou construir em torno dessas pressões e temperatura, ou pressões e temperaturas. O meu H real, o H que varia no tempo, eu não sei expressá-lo, né, com as ferramentas que eu tenho, mas como eu estava dizendo para vocês, eu vou criar um modelo que seria como se fosse a projeção aqui na termodinâmica clássica. Como é que eu crio esse modelo? Eu preciso de dados. Como eu disse para vocês, eu não tenho uma biblioteca proprietária, mas eu tenho acesso a esses dados, né? Eu coloquei aqui uma foto de um livro, é um livro de efemérides, aqui que são as posições dos astros, né, no espaço, e era o que a gente tinha antigamente, livros e tabelas, o que era dificílimo de consultar, né? Várias vezes, eu tenho certeza que qualquer professor um pouco mais velho aqui da área vai contar para vocês a história, eu pegava ônibus para ir na biblioteca lá em São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro, para consultar um livro que era uma tabela de um composto químico que eu sabia que a biblioteca deles tinha lá e eu precisava dos dados, né? Realmente, muita gente fez isso. Hoje a gente tem, né, graças a Nossa Senhora da Internet, a gente tem essas informações todas na internet, praticamente tudo, tá? E brincadeiras à parte, isso é revolucionário, isso pode ter certeza que o efeito que isso tem foi como a imprensa de Gutenberg. Quer dizer, o acesso que a gente tem a todos esses dados vai e está revolucionando, inclusive, o próprio ensino, e é por isso que eu faço questão de tocar nesses pontos com vocês aqui no curso. Mas então, do que eu estou falando? As várias bases de dados abertas, mais ou menos abertas. Essa daqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é a do NIST, que é o que eles chamam de livro de química, ou webbook, que é aberto. A gente tem possibilidade de gerar essas tabelas. Na verdade, o NIST é o Inmetro americano, e é ele que publica o RefProp, que é o software que eu uso, que, como eu já falei para vocês, tem a versão estudantil. Aquelas tabelas, vou até voltar, acho que um slide aqui, essas tabelas, todas você pode gerar com software livre, versão estudante do RefProp. Mas então, você tem isso também no próprio site, no site do NIST, e aí você consegue gerar essas tabelas que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? E com essas tabelas é que a gente vai construir o nosso modelinho. Então elas estão aqui. No caso, não exatamente as tabelas da internet, eu estou usando o próprio RefProp para fazer isso. Então o que eu fiz?
Acompanhe aqui comigo. Então, eu gerei, mantendo aqui a temperatura de 25 graus, gerei pressões de 1 até 10 bar, e aí eu tenho no caso eu estou interessado nas entalpias. Então, a entalpia a 24 graus de 1 a 10 bar, depois 25 graus, mesma coisa, de 1 a 10 bar. Eu estou achurando aqui, eu estou destacando porque a gente vai olhar esses números no detalhe. As entalpias e depois 26 graus. Ou seja, eu peguei 1 grau a mais, 1 grau a menos e calculei aqui as entalpias para a gente ter uma ideia da variação disso. O que está acontecendo? Então, vamos lá, vamos ao cálculo de novo. Vamos olhar essa expressãozinha aqui embaixo. A gente viu que em torno de um certo ponto, a gente viu, digamos, quando fizemos o curso de cálculo lá com o professor de cálculo, você pode expressar qualquer função, aproximar qualquer função de n variáveis, na verdade, dessa maneira aqui. Você calcula em torno de um ponto, o pequeno incremento na direção das pressões e um pequeno incremento na direção das temperaturas, digamos assim, modulado pelas respectivas derivadas. Isso aqui é como aproximar a curva, né, pela subida de um triângulo, de uma reta. Agora vamos ter uma ideia aqui desse ΔH, ΔP ou ΔH, ΔT. Vamos olhar aqui, por exemplo, em relação às pressões. Então, quando eu vario de 1 até 10, então estou variando aqui, grosso modo, 10 bar, eu estou variando de 308 a 306, então 2 kJ por quilograma. Repara que é a mesma coisa nas outras tabelas. A 25 graus, de 1 a 10, de 309, 307, então 2 kJ por quilograma de diferença. E a mesma coisa aqui, de 310 a 308, mais ou menos 2. Aqui, quando eu vejo essa variação nas temperaturas, acho que vale a pena até eu reachurar, né? Quando eu vario a temperatura, então pega, por exemplo, aqui, 25 graus, 308. Depois vamos lá na outra ponta, 26 graus, 310. Então agora, de 24 para 26, eu variei 2 graus e mais ou menos os mesmos 2 kJ. Então o que está acontecendo? Quando eu vario a pressão, eu vario, grosso modo, 2 kJ por quilograma por 10 graus. Quando eu vario a temperatura, eu vario, coincidentemente, os mesmos 2 kJ, mas em somente 2 graus. Portanto, essa derivada, que essa inclinação é muito maior do que essa inclinação. E, de fato, né, eu evitei colocar os gráficos ali, mas é exatamente o que está acontecendo. Então, quando eu vario a pressão, aqui é um gráfico da entalpia em função da pressão, calculada aqui, por exemplo, no que eu estou chamando de pressão de referência, que seria temperatura de referência, que seria o 25 graus. Então, ele avaliou ali os 2 kJ por quilograma em mais ou menos 10 bar. E aí, uma pequena variação para cima e para baixo em função da temperatura. Sendo, então, a derivada, quer dizer, essa inclinação mais importante, não mais importante no sentido moral até, mas no sentido assim, da contribuição para a variação, então a gente olha no detalhe essa derivada aqui. E lembrando lá das nossas primeiras aulas, derivada dH/dt é, por definição, o que a gente chama de calor específico à pressão constante. Lembra, entalpia, se a gente quiser uma interpretação física da entalpia, é o calor trocado à pressão constante. E olhando então o gráfico do CP, e eu pedi ele para ele me calcular o CP, ele varia, aliás, perfeitamente linearmente aqui com a pressão. Ok? E já vou até mostrar para vocês, né? Então eu fiz isso. No caso, eu usei o Excel para fazer, mas qualquer planilha faz isso para você facilmente, ou até na mão dá para fazer esses cálculos, dá um trabalho danado, mas é possível fazer. E ajustando uma reta, aqui na minha entalpia de referência, a equação da reta está aqui, está vendo? O ajuste é perfeito, né? R² igual a 1, e a mesma coisa aqui no CP, em função da pressão também, o ajuste é perfeito, R² igual a 1. Ótimo, então agora sim a gente, olhando os dados, entendendo como é que eles estão variando, em torno ali da pressão e da temperatura de trabalho, digamos, eu tenho condição de construir um modelo. Eu vou construir um modelo da seguinte maneira. Aqui eu gostaria de colocar propositivamente esse nosso modelo, eu vou separar as variáveis,
Então, o meu H de P e T vai ser um H de referência, que depende só de P, mais um ΔH, que depende de P e de T. Na verdade, nessa primeira igualdade aqui não há uma aproximação, eu sempre posso fazer isso. A aproximação agora é aqui. Esse meu H de referência, na verdade, vai ser essa curva alaranjada aqui, que é então essa equação, mais um CP médio, que depende só da pressão, então que vai ser essa curva aqui, já vou entrar no detalhe dela, vezes um ΔT, que vem então da fórmula lá de cálculo, acho que é cálculo 3, né, onde tem derivadas parciais. Só uma palavrinha sobre o CP médio, antes de eu colocar a equação final de trabalho. Na verdade, se você plotar esse CP, essa coluna de CP a 24 graus, essa coluna de CP a 25 e essa coluna a 26, elas vão cair exatamente umas em cima das outras. Se você olhar numericamente, repara ali, pega 1041, 324, 1041, 327, tá vendo? Está variando a última casa ali, ou no caso aqui a penúltima casa. Então varia realmente muito pouco com a temperatura. E de fato, para um gás perfeito, o CP não varia, né? Então eu estou dizendo aqui que é um gás quase perfeito, porque ele varia, mas varia pouco. Então eu vou substituir o CP, que deveria depender de T, por um CP médio, que na verdade é o próprio aqui, multiplicado por um ΔT. Então o nosso modelo, usando as curvas de regressão ali que eu coloquei, a nossa equação de trabalho está aqui. Então o meu H de referência, que só depende da pressão, ele é linear, ótimo, e o CP, que depende da pressão, depende fracamente da pressão, mas depende, vezes o ΔT. E lembrando aqui, nessa equação, as unidades, a pressão entra em bar e a temperatura entra em graus Celsius, que foram as unidades que eu usei para construir essas curvas ali. Estamos quase lá, pessoal. Aqui, esse slide sumariza todo o nosso ferramental, as nossas 4 equações, o volume específico, né, e as equações de conservação de energia, com os nossos modelos auxiliares, o nosso estetoscópio ali. Lembra? Eu não precisaria dessas equações se eu tivesse acesso às bibliotecas proprietárias. Então, o volume específico, aqui o 296,8, isso aqui é o R, é a constante universal dos gases especializada para o nitrogênio. A pressão aqui eu já tomei cuidado de corrigir a unidade para entrar com bar, e aqui a temperatura em graus Celsius, na lei dos gases perfeitos. A definição de entalpia sendo usada para calcular o volume específico, sendo que, né, o PV ali eu já uso a própria lei dos gases para expressar o volume específico aqui do lado direito. E o volume não, a equaçãozinha, o modelo que a gente acabou de construir. Ok? Então, com isso, a gente tem tudo na mão para resolver o problema. Vamos lá, é a parte tutorial. Eu vou montar uma planilha com vocês. Ela se resume a isso, a planilha já está pronta. Bom, eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou desligar a câmera e eu já volto aqui para a gente analisar os resultados que a gente obtém com essa planilha de cálculo. Porque, obviamente, vocês estão vendo aqui, eu programei, né, para poder variar essa massa, o ΔM, que é transferir de um tanque para o outro, e construir gráficos e tal, e analisar o que está acontecendo. Vou desligar minha câmera e já volto. Eu já trouxe uma planilha parcialmente pronta para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ali, como sempre, à esquerda eu coloco os dados do problema, nesse meu memorial de cálculo. Então vamos lá, né? O fluido nitrogênio, os dados do tanque da esquerda, o volume geométrico, a massa inicial, a pressão, a temperatura. E a energia interna e a entalpia iniciais, eu já estou usando funções que eu também já trouxe pré-programadas, porque elas são muito simples. Repara que eu estou usando ali uma função que eu chamei de U, da pressão 10 bar 25 graus ali. Então vamos ao interpretador de Visual Basic para acessá-lo, Alt F11, e as funçõezinhas aparecem aqui, conforme eu expliquei para vocês ali nos slides. Então, a entalpia aqui em cima, ela se chama H, a função, o volume específico, V, está aqui programado, e a energia interna U. Vou fechar aqui e não me deu o trabalho de programar isso com vocês, porque é bastante simples isso em Visual Basic. Quer ver? A gente até pode fazer o seguinte,
Reparem nesse número aqui, vou até copiá-lo, vamos deixar aqui, escolher aqui embaixo, olha. Isso que foi bom ter apagado a minha câmera, deixar o valor ali 218,81. Vamos usar a função proprietária do RefProp. Então, no caso da energia interna, igual energy, abro parênteses, o fluido é o nitrogênio, ponto e vírgula, vou fornecer os dados em pressão e temperatura. O outro argumento é o sistema de unidades, portanto, SI com graus Celsius, que é o que ele tem de mais próximo aqui. E aí sim, agora a pressão é o 10 bar, vou dividir por 10 para passar para megapascal, ponto e vírgula, 25 graus, fecho parênteses, enter, 218,94 com 218,8. Está ali no quarto dígito significativo a diferença. Então está bastante razoável. Tá? Bom, então vamos lá. Faltou os dados aqui do tanque da direita, o volume 10 metros cúbicos, 11 quilos, 1 bar 25 graus, e a mesma coisa ali, já usando as nossas funções conforme a gente as construiu nos slides. Bom, esses são os dados do problema. À direita aqui dessa coluna amarela, eu tenho a estrutura de solução do problema. Eu vou usar, como eu disse para vocês, o método de Newton-Raphson, com aproximações das derivadas. Isso aqui corresponde, na verdade, em matematiquês, ao que o pessoal chama de método das secantes. Mas se eu pegar um epsilon muito pequeno, não tem problema, é a própria derivada. Inclusive, eu esqueci de mencionar, eu já trouxe as equações aqui. Eu vou até colocar de lado aqui para não atrapalhar muito. Senão vocês ficam prestando muita atenção e eu posso dar um zoom ali. Vamos lá, como é que é a estrutura do meu cálculo? Aqui eu vou colocar o chute inicial. Acho que vale a pena eu colocar essa equaçãozinha aqui. Então, aqui o chute inicial. A partir disso, eu calculo as funções. A matriz jacobiana, contendo todas as derivadas de todas as funções em relação a todas as variáveis. Aqui a gente vai colocar a inversa, as correções e os novos valores conforme o esquema de iteração de Newton-Raphson. Isso aqui vocês já viram comigo. E eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar essa equação aqui do lado para não atrapalhar muito e trazer aqui as equações que governam o nosso sistema. Então vamos começar ali com o chute inicial. Vamos colocar aqui, podemos colocar inclusive os próprios valores iniciais. 10 bar, 25 graus, 1 bar e 25 graus. Acompanhem comigo, me sigam. Eu às vezes erro, às vezes não, frequentemente eu erro quando eu vou digitar essas fórmulas. Vamos começar ali com a F1 que a gente vai colocar nessa célula. Então acompanhem comigo, igual o volume específico, ele está aqui nessa célula B2, menos, abre parênteses, a massa inicial, menos o ΔM. O ΔM eu estou arbitrando nessa célula aqui, que seria a B16. Então, fecha parênteses, que multiplica o volume específico, e aqui a gente vai usar a nossa funçãozinha pronta. V de quem? Da pressão 10 e da temperatura 25, que são as temperaturas, a temperatura e a pressão do nosso chute inicial. Vou digitar Enter, se fosse a resposta correta, dava 0, então não dá 0, então tem um erro ali. A F2, que seria essa segunda equação aqui. Então vamos lá, igual VD menos a massa, no caso a massa final, que seria a massa inicial, mais o ΔM, fecha parênteses, vezes o volume específico, abre parênteses, de quem? Da pressão 1 bar, 25 graus, correspondentes ao nosso chute inicial. Cuidado, não confundam com esses valores aqui da situação inicial. Enter, então tem um errinho ali também correspondendo ao erro, né? Porque eu não chutei, eu não coloquei os valores corretos ali. Vamos a F3. A F3 é um pouquinho mais trabalhosa, então vamos com cuidado. Igual o ΔM, estou aqui na F3, tá? ΔM, é a célula B16, que multiplica, abre parênteses. Agora as duas entalpias. A entalpia H da minha pressão, no caso ali o 10, 25, fecha parênteses, menos aqui 10, 25, na verdade, esse H que entra aqui é o H inicial, que seria
aqui, ó, essa célula. Fecha parênteses, divide por 2, mais, agora vamos programar essa parte aqui da fórmula, mais a massa final, que seria o ME, menos o ΔM, que multiplica a energia interna no estado final. Então, a energia interna, vamos usar a nossa função pronta, U da pressão, ponto e vírgula, temperatura. Fecha parênteses, agora o último termo da fórmula, a energia inicial do processo. Lembra, essa equação vem da conservação de energia no caso transiente. Então, menos a massa inicial vezes a energia inicial, que eu já tenho pronto, o 218,9. Vou dar Enter. Se tivesse chutado a resposta certa aqui, teria dado 0 o meu erro. Eu estou repetindo esse ponto, porque na convergência a gente vai observar justamente que esses valores vão tender a 0. A última fórmula, F4, igual menos o ΔM, que multiplica, abro parênteses, a função H, de quem? Da pressão final ali, PD, da temperatura, no caso a gente chutou 25. Mais, opa, sobrou um ponto e vírgula ali, fecha parênteses, mais a entalpia inicial no tanque da direita, que é o 309 ali. Fecho parênteses, divido por 2, mais, vamos lá, estou nessa parte da fórmula aqui, a massa do tanque da direita, mais o ΔM, fecha parênteses, vezes a energia no estado final. Então, U da pressão ali, o 1,25, fecha parênteses, o último termo da fórmula, menos MD, vezes a energia inicial, que é o 220 ali. Enter, deu um erro, então, de fato, não é a resposta certa que eu havia chutado ali. Ok? Então, agora, as derivadas, vamos a jacobiano. Na verdade, a parte assim, que é mais fácil de cometer erros é justamente aqui. Porque, como eu disse para vocês, as derivadas eu vou aproximar por diferenças finitas, então é muito fácil fazer mecanicamente. Esse epsilon que aparece aqui, eu já coloquei aqui embaixo, inclusive eu renomeei essa célula para EPS. Então, vai ficar fácil de identificar. Acompanhe comigo. Eu vou copiar, vamos fazer a primeira linha ali, que seria a derivada da F1 em relação a PE, TE, PD e TD. Na verdade, eu já até sei que não depende de PD e TD, então vai ser 0 ali. Já posso até colocar 0 e 0 aqui. Para fazer essas derivadas, eu vou pegar a fórmula. Vamos lá, vou selecionar, Ctrl C, copiei, ótimo. Então agora eu vou programar essa formulinha ali. Então vamos lá, primeiro eu gosto de fazer uma espécie de gabarito, né? Então abre, fecha, menos abre, fecha, fecha sobre epsilon. Esse aqui é o meu mantra, eu não consigo programar essa fórmula sem recitar esse mantra. Mesmo quando eu estou sozinho, uma confissão aqui, às vezes eu recito isso internamente para não errar. Então, no segundo parênteses ali, é a fórmula sem o epsilon, Ctrl V, que seria essa f de x aqui na fórmula. No primeiro parênteses vem o incremento, então vou digitar Ctrl V, e eu vou incrementar, quer dizer, eu vou derivar em relação a PE, no caso aqui. Então, PE está na célula F2. Então, onde aparece F2, eu vou dando seta para a esquerda ali com o mouse, então F2, eu gosto de abrir parênteses para ficar fácil de identificar, mais epsilon. Então, fecha parênteses, Enter, então está lá a derivada. A segunda derivada em relação a TE, então vamos lá, igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha sobre epsilon. Vamos lá, Ctrl V, a fórmula sem o incremento na variável. Agora o incremento eu estou derivando em relação a TE. TE está na célula F3. Então, eu vou dando seta para a esquerda ali, onde aparecer F3, eu vou digitar mais epsilon. Fecha parênteses, Enter e está feito. Então, é simples assim, a fórmula pode até ser complicada, mas é difícil de errar quando a gente faz, pelo menos é o jeito que eu costumo fazer e não costumo errar muito. Vamos ver se hoje eu, aqui fazendo esse tutorial, eu não erro. Eu já coloquei 0 ali porque eu sei que a segunda equação não depende de PE e TE,
Então, já coloquei os zeros. Então, já copiei também aqui, eu copiei falando, né, ao mesmo tempo. Já tem essa fórmula. Bom, só por via das dúvidas, fazer de novo, Ctrl C. E vamos lá. Então, o mantra, abre, fecha... Não, já falei errado. Vou começar de novo. Abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha sobre epsilon. Vamos lá. No segundo parênteses, a função sem incremento. No primeiro, a função com incremento. O incremento, quer dizer, a derivada em relação a PD. PD está na célula F4. Então, venho dando seta à esquerda aqui, onde eu vejo F4, somo epsilon. É fácil, esse sistema de cores aqui facilita bastante. As variáveis têm cores diferentes. Então, vamos lá. Igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. No segundo parênteses, a função sem incremento. No primeiro, a função com incremento. Incremento na TD. TD está na F5. Então, onde eu vejo F5 ali, a cor de rosa, né? Mais epsilon. Enter e OK. A F3 é F4, mesma coisa, fórmula um pouquinho mais complicada ou complexa, para colocar bem a diferença. Então, no caso da F3, a F3 está aqui, ela só depende também de PE e TE, eu já posso até colocar 0 aqui e 0 ali, para já ir completando. Então, vamos lá. Igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. A função sem incremento, no segundo parênteses, a função com incremento. E agora vamos lá, um pouquinho mais complexo, então vamos prestar mais atenção ainda. Eu vou derivar em relação a PE, PE está na F2, e eu tenho agora dois lugares onde ela aparece, tá vendo? Aparece aqui, no cálculo da entalpia, e aqui no cálculo da energia interna. Então eu sei que são dois. Mas eu posso fazer mecanicamente. Então eu vou dando seta para a esquerda, onde aparece F2, que é essa cor meio rosa, rosa âmbar aqui, não sei se é isso, mais epsilon, fecha parênteses, continuo com setas à esquerda e tem lá no cálculo da entalpia. Então, F2, né, mais epsilon. Fecha parênteses, enter e está OK. Mesma coisa agora derivada em relação a TI. Então, igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha sobre epsilon. Função sem incremento no segundo parênteses, a função com incremento no primeiro parênteses, e a derivada em relação a TE, TE está na F3, F3 aparece, vamos lá, seta à esquerda, aparece no cálculo da energia interna, abre parênteses, mais epsilon, e no cálculo da entalpia, vamos lá, mais epsilon, fecha parênteses e OK. Feito. A última equação, vamos lá. Não pode esquecer de copiar o menos ali, né? Então, Ctrl C. O gabarito ali, igual, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha sobre epsilon. Segundo parênteses, a função sem incremento. Primeiro parênteses, a função com incremento. Opa, já estou errando, ninguém me falou nada, porque eu sei que não é... Nessa posição é zero, porque essa função F4 não depende de PE. Vou dar um escape e vou colocar os dois zeros ali. Em sala, o pessoal costuma me pegar nesse erro ali. Vamos lá. Igual, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha sobre epsilon. Eu costumo dizer que o erro é pedagógico, né? O aluno presta mais atenção só para pegar o professor errando, né? Então, no segundo parênteses, a função sem incremento. No primeiro, a função com incremento. Ctrl V, incremento, estou na PD, quer dizer, estou derivando em relação a PD. PD está na célula F4, então, setas à esquerda, onde tiver F4, eu vou somar epsilon, no caso da variável, mais epsilon. Continuando setas à esquerda, e vamos lá, já estou vendo F4 ali, abre parênteses, mais epsilon. Eu não precisaria abrir parênteses nesse caso aqui, mas eu gosto por método, fica fácil debugar depois a planilha. Último elemento ali, igual, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha sobre epsilon. Valor da função sem incremento, o valor da função com incremento. Estou incrementando na TD, TD está na F5,
Então, setas à esquerda, onde tiver F5, vou incrementar de epsilon, mais epsilon. Fecha parênteses. E a outra F5 está no cálculo da entalpia. Mais epsilon, fecha parênteses, pronto. Então, completamos mais uma etapa. Agora, vou até voltar ali com o Newton-Raphson, que é a fórmula que a gente vai usar. Espero não ter errado, né? Às vezes eu erro e aí fica difícil debugar. Mas vamos lá. Então, eu vou executar aqui, vou calcular agora a inversa da jacobiana. Vou usar a função pronta, igual matriz, ponto e vírgula, inverso, abre parênteses e seleciona a matriz que eu quero inverter. Fecho parênteses, Enter, e ele já fornece todos os termos automaticamente para mim. Próximo passo, vou multiplicar a inversa pelo vetor de funções. E vou colocar aqui no vetor das correções. Então, vamos lá, vou usar a função matriz.mult. Abro parênteses, a primeira matriz, que seria a inversa da jacobiana, ponto e vírgula, a segunda matriz, no caso um vetor, que é o vetor de funções. Fecha parênteses e ele já me dá todas as correções aqui. Ótimo. Então, agora eu vou executar a soma, né? Então, é o anterior menos as correções, igual ao anterior menos as correções. Aqui eu posso ou não multiplicar por um fator de relaxação, que é esse alfa que aparece aqui. Eu sei que o problema é bem comportado, então eu nem vou usar esse fator de relaxação, tá? Não é o caso aqui. Vamos lá. Então, Enter, e aí copio os outros valores e está tudo aqui. Próximo passo, então, agora é iterar, né? Fazer o xk virar xk mais 1, etc. Então, Ctrl C, colar especial valores e o processo continua. Para não ficar toda vez Ctrl C e colar especial valores, vamos fazer uma macro, como sempre. Vou chamar ela de Ctrl G, vou até deixar indicado aqui, porque depois eu compartilho a planilha para vocês. Então, a macro, ou melhor, vamos por assim, ó, Newton-Raphson vai ser Ctrl mais G. Vou escolher essa tecla de disparo aqui. E aí já fica documentado ali para vocês. Então, para acessar o gravador de macro, acho que o jeito mais fácil aqui, macro, gravar macro. Então, Ctrl G. E a hora que eu der OK, ele liga o gravador de macro. Então, OK. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Copiar esses valores, Ctrl C, e jogar ali na posição do XK. Então, colar especial valores. Eu gosto de vir aqui e dar um escape. E agora sim eu paro o gravador de macro. E ela aparece lá no Visual Basic. Para voltar, então, Alt F11. Está vendo aqui, nesse módulo eu tenho as funções. Acho que está no módulo 2, a macro que a gente acabou de fazer. Está vendo? Ctrl G, seleciona F7 até o F10, etc. Ótimo, então agora é só iterar. Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G, e ela vai convergindo para zero. E aqui então a nova pressão, novas temperaturas, etc. Vamos colocar aqui 2 quilos, 3 quilos, Ctrl G e vai convergindo. Ok? Então é isso. Eu levei até um pouco mais de tempo aqui para explicar bem para vocês. Vamos voltar, porque agora o que eu vou fazer, eu vou gerar várias massas aqui e vamos entender o que está acontecendo aqui com essas pressões e temperaturas. Então vocês viram, é bastante simples, alguns minutos, sabendo o que a gente tem que fazer, são alguns minutos mesmo usando ali os modelinhos, tendo que construir os modelinhos que a gente construiu. Mas eu quis gerar mais resultados do que a gente pode gerar com o nosso estetoscópio, quer dizer, com aquele modelo de entalpia e energia interna que a gente usou, e esses modelos estão nos gráficos aqui. Então vamos a eles. Aqui eu tenho a pressão, tanto do tanque da esquerda quanto da direita, em função do ΔM, e as temperaturas de equilíbrio também em função do ΔM. O nosso modelo, o modelo Tupiniquim, ali, o modelo do nosso estetoscópio, na verdade ele é válido para pequenos ΔMs. Por quê? Porque se eu fujo muito daquela condição de 25 graus e 5 bar, que seria mais ou menos a pressão média entre tanque da direita e tanque da esquerda,
aí meu modelo perde um pouco a validade. Então, para explorar melhor aqui o exemplo, eu tenho uma outra planilha em que eu usei sim as bibliotecas proprietárias, porque elas são válidas para uma faixa de pressões e temperaturas muito maior. E o que está acontecendo? Olha que interessante. À medida que eu vou aumentando a massa transferida de um tanque para o outro, acontece aquilo que eu já esperava mesmo que acontecesse. Quer dizer, a pressão do tanque da esquerda vai caindo e a pressão do tanque da direita vai subindo. Mas acontece uma coisa curiosa. A partir ali de 32,5 kg, a pressão do tanque da direita começa a ficar maior que do tanque da esquerda. Então está acontecendo um negócio estranho, né? Está fluindo massa, está fluindo nitrogênio da mais baixa pressão para alta pressão nessa região aqui. Então repara que mais ou menos o nitrogênio sai de 4 bar e sobe uma montanha, né, e vai até 10 bar mais ou menos. Ganha 6 bar sem uma bomba aqui, sem um compressor para fazer isso. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque nós não temos a terceira equação que eu falei para vocês que governa esse processo. Eu estava dizendo para vocês, só recapitulando, são 3 equações que a gente tem para descrever todos os problemas dessa área. Conservação de massa, conservação de energia e conservação de quantidade de movimento. A gente impôs massa e energia, não impusemos quantidade de movimento. É essa equação que garantiria que as pressões do tanque aqui da esquerda não excederia a pressão do tanque da direita, quer dizer, não poderia ter essa situação aqui. Porque quando as pressões se igualam, simplesmente não flui mais massa. Correto? Então, a ausência dessa equação gerou esse artefato. Esse artefato, eu chamo de artefato no sentido de que é uma solução matematicamente correta dentro das equações que eu escolhi como governantes do meu processo. Como eu não coloquei a equação de quantidade de movimento, então eu não posso reclamar, né? A natureza ou a natureza está mostrando, está resultando uma situação incoerente para mim. A outra questão interessante é o seguinte, olhando aqui o gráfico das temperaturas, também acontece aquilo que eu esperava, quer dizer, o nitrogênio, que seria o gás alaranjado, ele vai esfriando, a temperatura ele vai diminuindo, porque ele vai expandindo, e o nitrogênio do tanque da direita, a temperatura vai aumentando porque ele vai sendo comprimido. A questão é por que o ΔT, quer dizer, o ganho de temperatura do tanque da direita é maior, sempre maior, ou sobe mais rapidamente, olhando aqui no gráfico, porque então a temperatura do tanque da direita sobe mais rapidamente que a do tanque da esquerda. A resposta também é simples, porque como ele tem mais densidade, quer dizer, ele está mais comprimido aqui, então a sua capacidade térmica é maior, quer dizer, esse nitrogênio alaranjado ele tem uma densidade maior porque está mais comprimido. Então, 1 kg de nitrogênio a 10 bar, enviado aqui para o tanque da direita, representa uma perda de energia, né, um ganho de energia muito maior para o tanque da direita do que uma perda para o tanque da esquerda. Não sei se ficou claro, mas é uma questão de capacidades térmicas. Correto? Então, é bastante rica essa solução, por isso que eu fiz questão de gerá-la com as bibliotecas proprietárias para poder explorar, né, um ΔM aqui de 50 kg, 40. A massa inicial é em torno de 100, do tanque aqui em torno de 100 kg, então a gente cedeu mais ou menos metade da carga para o tanque da esquerda, não, do tanque da direita. Estou confundindo esquerda com direita. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, pode ser por e-mail, em sala, no chat ou nos comentários aqui, eu tenho respondido a todos. Até mais então.